Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje nós vamos calcular a aceleração da gravidade no planeta mais próximo da Terra, o planeta Vênus, o segundo planeta do Sistema Solar. Então nós já calculamos a aceleração da gravidade em Mercúrio, que é o primeiro planeta e o menor. Agora nós vamos calcular em Vênus e depois Terra, Marte e todos os outros. Para a gente fazer esse cálculo é necessário apenas duas variáveis. A massa do planeta em questão, no caso aqui a massa de Vênus, e a distância entre, por exemplo, um corpo que está sendo puxado pelo planeta e o próprio planeta, né? Aí nesse caso a gente precisa do raio do planeta, porque considere aí toda a gravidade como se estivesse no centro do planeta, né? O centro de gravidade ela está puxando, então depende do tamanho do planeta. Então o raio é muito importante. E nós precisamos só dessas duas variáveis porque nós temos a lei da gravitação universal de Newton, né? Que é a fórmula que permite a gente calcular a força gravitacional entre dois corpos e também a segunda lei de Newton. São só essas duas teorias aí que a gente vai precisar usar, né? A lei da gravitação universal de Newton, que diz que todos os corpos se atraem. Se possui massa, então existe gravidade, então dois corpos sempre se atraem e essa atração ela é diretamente proporcional às massas, ou seja, quanto maior a massa, maior essa força de atração e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto mais distante estão esses corpos, menor é a força e menor é ao quadrado ainda. A gente vai dividir pela distância ao quadrado e não podemos esquecer da constante gravitacional. Então a gente vai multiplicar as massas, porque ela é diretamente proporcional às massas, e dividir pela distância ao quadrado. E depois multiplica pela constante gravitacional, a constante, né, que sempre está ali. Sempre que a gente for calcular a força gravitacional entre quaisquer corpos, né, pode ser o exemplo que eu dei aqui, a calculadora caindo, ou sei lá, duas pessoas se atraindo, ou a lua atraindo o mar, fazendo as marés, ou um buraco negro atraindo toda uma galáxia, né? Então sempre vai existir a constante gravitacional. Porém, nós não vamos calcular aqui a força gravitacional. Nós já calculamos a força gravitacional entre o Sol e todos os planetas do Sistema Solar. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir. Mas agora nós vamos calcular a aceleração com que um corpo cai. Por exemplo, se eu deixar um corpo ali cair, né? Se eu soltar um corpo e ele descer, né? Ele será atraído pelo planeta, no caso aí pelo planeta Vênus, com qual a taxa de variação que ele vai descer, né? Qual que é a rapidez com que ele vai cair? Nós temos uma noção aqui na Terra, né? Nós sabemos mais ou menos quando a gente cai, a gente já viu vários corpos caírem e tem uma noção desse tempo de queda. Porém, imaginem outros planetas, será que vai ser mais lento? Será que vai ser muito mais violento, muito mais rápido, né? Então é isso que a gente vai calcular nessa série de vídeos aí, mas agora a gente vai calcular de Vênus. Então, tendo a lei da gravitação universal, que é essa formulinha aí linda, né? Que em poucas variáveis ela mostra qual que é a força de atração entre dois corpos. Porém, como a gente não quer calcular a força, a gente quer calcular a aceleração, a gente vai lembrar da segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, um corpo que tem uma massa qualquer, né? Você vai lá na balança da farmácia, você mede, o meu corpo tem 70 kg, 50 kg, 80 kg, 100 kg. Você vai medir a sua massa. Para eu acelerar esse corpo, ou seja, se seu corpo está parado e eu quero alterar a velocidade, eu quero que ele entre em movimento, eu preciso de uma força. E essa força depende da massa, né? Se essa massa for muito grande, eu preciso de mais força. Se ela for pequena, eu preciso de menos força, né? Se for uma formiguinha ali, só uma forcinha, eu vou conseguir movê-la, né? Ou seja, eu vou conseguir acelerar. Então a força, ela depende da massa. E essa força vai causar uma aceleração nessa massa, ou seja, vai mudar a velocidade dessa massa. Então é isso que diz a segunda lei de Newton. E como nós queremos a aceleração, nós igualamos as duas equações. Como nós sabemos que força é igual a massa vezes aceleração, e no caso a força que a gente quer calcular
Quer dizer, a aceleração que a gente quer calcular, ela tem a ver, né, ela é decorrente da força da gravidade do planeta Vênus puxando um corpo. Eu vou igualar essa força, que é a força gravitacional, que é toda essa fórmula, que é a lei da gravitação. Vou igualar essa força a massa vezes aceleração. Ou seja, F, que é tudo isso nesse caso, é igual a massa do corpo que está sendo puxado vezes a aceleração. Ou seja, essa força gravitacional, ela vai puxar esse corpo com a massa m e esse corpo vai acelerar, e essa vai ser a aceleração da gravidade. Porém, aqui a gente já pode ver uma coisa matemática aqui, né? A gente pode ver que dos dois lados da equação nós temos o m do corpo, né? O m do corpo que está sendo atraído. Ou seja, se nós quisermos isolar a aceleração, tem que passar o m para o outro lado, né? Aquela coisa de álgebra, tá multiplicando, passa dividindo. Vou passar o m para o outro lado dividindo e eles vão se cortar, como diz aí o professor de matemática, né? Eles vão se anular, então o m vai sumir das nossas equações e nós vamos ficar apenas com a equação da aceleração da gravidade, que é igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pela distância ao quadrado. Comprovando o que eu falei, que para a gente calcular a aceleração da gravidade em um planeta precisavam apenas de duas variáveis. Então nós temos aqui a variável, que é a massa do planeta, a variável, que é a distância ao quadrado, e a constante que é o g, que não é uma variável, né? É uma constante. Então vai ser um número que sempre vai estar ali nos nossos cálculos de gravitação. Agora basta a gente substituir os valores, né? Então, como eu preciso da massa de Vênus, a massa de Vênus é de 4,87 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, uma massa gigantesca aí, mas nem tanto, tem outros que têm massas muito maiores, né? Depois a gente vai fazer uma escala de massas em outros vídeos, rankings, né? Dos planetas com maiores massas, mas aí no caso de Vênus nós temos esse 10 elevado a 24, né? Então são 24 vírgulas para a direita, 24 zeros. Imagina você com uma conta bancária com 10 elevado a 24, ou seja, 24 zeros. Aí no caso 4,87 vezes 10 elevado a 24. Essa é a grande massa do planeta Vênus. E aí nós vamos dividir pela distância. E a distância, como eu falei, é o raio do planeta, né? A distância do centro até a superfície, que é onde o corpo vai estar próximo ali à superfície para ser atraído por ela, que é o nosso caso, para ter essa aceleração. No caso, essa distância, esse raio, é de 6.051,8 quilômetros. Que nós vamos fazer uma pequena conversãozinha aí, né? Porque nós não podemos trabalhar com quilômetros. Quando a gente fala do Sistema Internacional de Medida, sempre a gente mede a distância, espaço na unidade de medida metro. Basta multiplicar por 1000, né? Então você pega lá 6.051,8 quilômetros e multiplica por 1000, né? Que no caso era só a gente andar 3 vezes com a vírgula para a direita. E aí a gente chega ao resultado de 6.051.800 metros. Essa é a distância, este é o raio do planeta Vênus, né? Não esqueça de levar ao quadrado. E aí eu vou multiplicar pela constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. E eu tenho a aceleração da gravidade próximo à superfície de Vênus, né? Que é de aproximadamente 8,87 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu solto um corpo próximo à superfície de Vênus, esse corpo vai cair com uma aceleração de aproximadamente 8,87. A sua variação da velocidade, né? A sua velocidade ela vai aumentar com essa taxa.
E aí nós podemos calcular, por exemplo, qual que é o tempo que demora para um corpo cair, ou se um corpo cai de um prédio, né, um cara se suicida, se joga de um prédio, com qual velocidade ele vai cair no chão, ou se eu atiro, pego um revólver, atira para cima, na hora que a bala voltar, qual a velocidade que ela vai, se ela atingir uma pessoa, ela vai estar com uma velocidade significativa para machucar aquela pessoa? Então tudo isso nós podemos calcular, não vai ser feito aqui nesse vídeo, mas depois nós vamos brincar com todas essas variáveis, fazer rankings de planetas, comparar todos os planetas, ver quais seriam as consequências, por exemplo, da gente se mudar, colonizar um outro planeta. Será que lá a força seria maior, seria menor? Será que se eu desse um pulo eu ia atingir qual altura, por exemplo, comparando com aqui na Terra, né? Lembrando que a aceleração da gravidade aqui na Terra é de aproximadamente 10, né, 9,98 metros por segundo ao quadrado, que é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração de Vênus é só um pouquinho menor, né, 8,87, só que isso aí faz muita diferença, porque a unidade de medida de aceleração é de metros por segundo ao quadrado. Então perceba que você tem um quadrado ali, e isso daí ele tem uma implicação muito profunda que em outros vídeos nós abordaremos. Mas vamos por partes, né? Vamos calcular a aceleração da gravidade em cada planeta. Já estamos no segundo aí, no próximo já é o nosso planeta Terra, que é o terceiro planeta do sistema solar, e vamos calcular a aceleração da gravidade aqui na Terra, que eu acabei de falar que é aproximadamente 10, mas vamos fazer os cálculos bonitinhos para vocês saberem de onde vem esses números quando você vai lá prestar o vestibular, que colocam calcule o peso de uma pessoa de 80 quilogramas, considere a aceleração da gravidade, o G, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Por que considere, né? E aí no próximo vídeo você vai entender isso direitinho. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!